Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Eleve-se, com mais uma convidada super especial que vem aqui hoje contar um pouquinho da sua trajetória de vida. Lembrando que a gente tem como propósito gerar conexão com as pessoas, fazer com que as pessoas percebam na história do outro oportunidades de se reposicionar enquanto escolhas, de criar o senso de... Às vezes a gente procura validação na história do outro, né? E o quanto às vezes a gente esquece de validar a própria vida e às vezes assistindo o outro a gente pensa, nossa, é isso mesmo, é assim que eu penso, é assim que eu desejo. Então é isso, nosso programa tem esse rico propósito de fazer com que a gente troque figurinhas, né? Falando de vida real, falando de coisas boas, de coisas não tão boas, que é a realidade da trajetória de cada um de nós. E eu tenho aqui hoje como convidada a Ariane Feltrin, que tá aqui já com a gente no estúdio. Obrigada, Ariane, pela oportunidade, pela disposição do teu tempo. A Ariane que é mãe, então, da Lisa, a filha do Tadeu e da Arlene, e a belíssima esposa do nosso prefeito, Fabiano Feltrin. É uma cara de boneca. Muito obrigada. Eu acho que eu nunca falei isso pra ela, mas sim, ela é uma carinha de boneca. E a Nani, ela é empresária, ela é advogada. Ela, como na posição de primeira-dama do município, ela está envolvida em várias causas, né? Vários projetos de várias frentes diferentes. Mas ela vem aqui hoje contar um pouquinho para nós, para um público que vai se conectar muito. Um público, a Karine, muitas pessoas que estão em casa, sobre o papel da maternidade nesse universo multifuncional da mulher de hoje. Então, como é que é essa Ariane, mãe da Lisa, frente a todos os outros papéis ou todas as outras responsabilidades que a Nani, então, que é tão conhecida carinhosamente aqui na cidade, né, como Nani, o que ela tem para nos contar sobre essa história da maternidade na vida dela? Seja muito bem-vinda, muito obrigada novamente. Muito obrigada, Karine, muito obrigada a todos que nos assistem. É tão bom estar aqui de novo na TV Cidade. Eu me sinto muito bem aqui, me sinto em casa. Eu cheguei falando isso, né? É verdade. E quando tu me trouxesse o convite e este assunto... é um assunto que eu falo com tanta gratidão. Acima de tudo, falar em maternidade para mim é falar em gratidão. Uhum. Eu tive a oportunidade de gerar uma vida e de estar ao lado da minha filha, né? E com isso eu quero dizer que a maternidade ela é exercida também por quem não gera, mas por quem Sim. decide se tornar uma mãe, né? Então eu não gosto às vezes de falar só que a mãe é porque engravidou, não. Tem a mãe da barriga, a mãe do coração, mas tem que ser mãe, tem que amar, tem que respeitar. Eu sempre digo, né, que a minha maior missão do mundo é ser mãe da Lisa. Ai, que lindo. Porque foi o presente que Deus me deu, né? Eu e meu esposo nos escolhemos. Eu escolhi a ele e ele escolheu a mim. Mas ela foi uma decisão nossa. Nós decidimos ser pai e mãe. Ai, tô arrepiada. E eu sempre sonhei ser mãe. Sabe, Karine, eu ficava vendo, assim, as mulheres grávidas, eu sempre achei o máximo, tanto que, assim, até ontem eu conversava com a minha... Segunda-feira com a minha professora na academia, e ela tá fazendo um trabalho muito legal para as gestantes, né? E eu disse pra ela, Morga, a época que eu mais me amei, me achei completa, linda, maravilhosa, foi grávida. Eu lembro dessa fase. É perfeito, né? É. É cabelo, é brilho no olho, é bocão. É bocão. Todo gente chega mundo linda. ama uma grávida, todo É mundo verdade. alisa a tua barriga, todo mundo quer saber como vai ser o nome, se tu já sabe o sexo, se... Então, assim, É um holofote ligado pra gente, né? A gente todo- brilha. Isso, e todo mundo vê aquilo como renascimento, né? Uma vida nova é um renascimento de quem tá gerando, da família que vai receber essa criança, né? É verdade. E eu chamo a minha filha de presente de Deus. E eu não chamo ela por qualidades físicas. Eu chamo ela pelo que ela é por dentro. Eu tenho muito cuidado como mãe, para não projetar nada que ficou mal resolvido em mim.
né? Nela. Eu sou uma pessoa muito metódica. Então, assim, um dia eu peguei o caderno de atividades dela e eu vi umas... meio dobradinho, já comecei a desdobrar. As orelhinhas isso, da nossa... Eu disse, não, Ariane, é dela. Sim. Ela vai entender se aquilo é necessário para ela, né? Eu não vou ficar corrigindo para me satisfazer. É óbvio que tem aquela parte da educação básica, né, Karine, que é nossa obrigação como mãe, né? Nós, como mães, sabemos o que a gente quer entregar para o mundo, né? A gente não pode cobrar que mundo, né, meu filho, minha filha vai receber se eu não for entregar um ser humano com o mínimo de qualidades necessárias para enfrentar e também para amar e respeitar o próximo, né? Entender essa questão do coletivo, do individual, respeito às diferenças, né? Eu trabalho muito essa questão com a Lisa ao natural. Eu não deixo que nada assim se crie maior do que é, né? E o meu dia a dia, ele é corrido, muito corrido, mas eu tento sim estar presente com a Lisa em momentos bem importantes, como uma refeição ao menos, né? Às vezes eu digo pro Fabiano, quem sabe vai tu, hoje a gente já não almoçou com a Lisa, vai tu à noite, eu fico com ela. E eu digo que quando nasce uma mãe, nasce uma culpada, né? Na hora, tu pode ficar 24 horas, tu tá culpada. Tu podia ter brincado um pouquinho mais. Dessa fala. Quando E eu acho que eu fiz assim, dentro do que eu recebi de Deus, eu acho que eu venho fazendo o meu melhor. Mas sempre aquela culpa eu torno ela saudável para que ela me mostre onde eu posso melhorar. E teve um momento bem marcante, né, Karine, para mim, que foi quando nós implantamos o Bob's, né, a primeira unidade em Caxias do Sul. Então, eu fui para treinamento. Eu passei 4 meses entre idas e vindas. Eu ficava de segunda... Eu saía segunda-feira às 6 da manhã daqui e voltava... Ou na quinta de tardezinha, eu saía de lá. Quando eu terminava o meu treinamento, isso dependia de mim, porque eu também estava em treinamento. Ou sexta de manhã. 3 para 4. Mas é óbvio que eu só consegui fazer isso com uma rede de apoio. Sim. Foi uma tata, foi uma dinda, foi uma tia, foi uma avó, foi uma amiga, as profs da escola, a Diri da escola. Então, assim, para mim foi difícil, mas ela estava bem. Né? Às vezes mais difícil pra mãe do que pra criança, talvez, nessa fase. Sim. Mas eu super me coloco no teu lugar, porque, de fato, é uma fase onde a gente não desvencilhou ainda, né? Aquela questão de todo o apego, do cordão umbilical, daquele serzinho que tu tá gerando, que tu traz uma responsabilidade absoluta. Imagina a dificuldade. Foi bem difícil e, na verdade, era uma etapa da Lisa que ela ou ia para uma turminha de formandos ou ela, porque ela fugia da data corte por 8 dias, ficava na turminha que já estava, então foi meio traumático porque ela não foi para a turminha, pro último pré, enfim, ali gerou uma questão emocional bem forte. Mas eu buscava, então, o pouco tempo que eu estava com ela naquele período, eu sabia que iria ser passageiro. Eu buscava estar com ela, né, integralmente. Mas eu gosto de fazer o que ela gosta de comer. Eu gosto de brincar. Agora ela tá com alguns jogos novos que ela gosta, né, do Supera que ela tá fazendo. Então a gente joga antes de dormir. Tento equilibrar a questão de eletrônico. Mas assim... Uma coisa que eu aprendi, eu não posso comparar. Na minha época não era assim. Quando eu era criança, minha filha não era assim. Sim, tem muitas coisas que eram bem melhores, né, Karine? Na nossa época. Sim. De crianças que eles não vão viver. Eu sinto. E saber que a minha filha não vai brincar na rua livremente como nós brincamos, né? Algumas coisas mudaram muito, então a gente adapta. Mas a maternidade... com tudo que eu venho vivendo, ela só é possível por redes de apoio e por fazer a Lisa entender a importância dessa missão que nós estamos vivendo.
A Lisa sabe o quão importante é o pai e a mãe estarem à frente agora de algumas questões. O pai foi eleito, né, por quase 50%, né, da nossa comunidade e com a grande maioria, né, dos votos. Então ela sabe que o pai é importante, a cidade precisa de alguém para cuidar e que é passageiro, né? O papai está prefeito, a mamãe está primeira-dama e nós vamos passar também, mas seremos sempre o pai da Lisa, a mãe da Lisa. E ela consegue, ali na idade dela, hoje, dentro desse universo, escola, amiguinhos, ter maturidade para entender ausências. Mesmo que exista essa rede de apoio, assim, porque a gente percebe ela, assim, um pouquinho que acompanha em rede social. Eu acabo, faz tempo que eu não tenho contato com ela, assim, né? A gente até teve um período dela bebezinha, assim, por morar próximo. Mas ela acaba entendendo isso como algo importante e o papai e a mamãe vão voltar? Ou ela acaba gerando uma competição ou não? Não, a Lisa, ela faz de tudo uma festa, né? Querida. É claro que tem alguns lugares que ela diz, hoje eu não gostaria de ficar com tal pessoa, eu queria ficar com outra pessoa. Então a gente tenta organizar, né? Hoje eu tenho a Marlene, a nossa Tata, ela é um anjo no céu, que caiu do céu pra mim. E a Lisa é apaixonada por ela, sabe? E então a Tata me dá um suporte muito grande, mas a gente avalia assim, precisamos ir os dois, estar os dois, ou ela pode nos acompanhar, ou ela pode ficar conosco, com um dos dois. Enfim, a gente tenta organizar da melhor forma possível. Mas o importante, Karine, é que ela, nesse momento, ela tem idade para entender. E a gente trabalhou isso com ela até na campanha. A campanha foi uma campanha muito pesada, muito agressiva, né? Uma campanha que trouxe algumas dores fortes. Desgastes, né? Inclusive para Lisa, né? Houve num momento lá, então, que a Lisa ouviu uma grande bobagem, né? Um grande ataque em rádio e, né, de candidato da oposição, né, que estava do outro lado, e que fez ela chorar e questionar algumas coisas, mas enfim, me doeu muito naquele momento, nos doeu, né, enquanto pais. Mas a gente viu também o quanto a Lisa já pode diferenciar, então. Porque é difícil para uma criança ver que um ser humano pode, sim, inventar algo para prejudicar alguém. Então, ela já toma para si essa responsabilidade de não repetir. E tu sabe que, assim, é muito particular, né? Mas eu vejo nela uma maturidade para a idade dela, assim. Uma pureza, assim, no olhar, na fala, do sorriso, na comunicação, mas uma maturidade. Eu consigo ver isso nela, assim. Então, que bom que, com certeza, esse é um trabalho de base que existe dentro de casa, né? Da presença, do diálogo, do mostrar que o mundo não é tão cor-de-rosa, às vezes, quanto lá na infância. Nós todos iniciamos nessa vida acreditando que esse mundo é cor-de-rosa, né? E eu não tô dizendo que nem por isso que não é que é ruim. Não é isso, mas que sim, existem os dois lados, né? A perda da inocência naturalmente vindo, né, pelo crescimento de uma criança, eu acho que ela é dolorosa, nem tanto para aquela criança, mas para nós mães. A gente sabe que eles vão encarar alguns desafios bem grandes e a gente tem que estar ali para dar o suporte, o apoio, né? Eu aprendi com meu pai muito ouvir, né? Eu sou mais de agir, mas como mãe, eu quero sim ser aquela que mais vai ouvir, julgar menos. Ou, ai, minha filha, tu devia ter feito de tal forma. Eu vou tentar fazer. Esse é meu objetivo, né? Ela recebeu uma coleguinha nova na escola. E ela começou a sentir um pouco. Uma das colegas, que é a melhor amiga dela, sentiu que a colega nova, pegou pra si um pouco, né? A melhor amiga. E aí eu expliquei, minha filha, pensa só, tô chegando numa escola nova, uma cidade nova. O que tu gostaria que acontecesse? Que me recebessem bem. Então, minha filha, faça a tua parte. Acolhe. Ontem ela chegou em casa e me disse, mãe, a colega aquela já tá bem mais próxima de mim. Mas ela falou com tanto orgulho que eu me emocionei. Sim. Porque é ali que tu entende o que é empatia, o que é compaixão, né? E a mim cabe essa missão de passar para ela o que realmente importa, mas praticar também.
A gente não pode só falar para as nossas crianças, eles cada vez mais conseguem sim ver, olha, tu disse isso e tu tá fazendo aquilo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Meu Deus. E ela argumenta. Ela é boa de argumento. E agora foi o pessoal lá da Natalina ensinar as questões de trânsito. Agora eu não posso mais pegar celular dirigindo. Então. Agora eu tô com fiscal dentro. Sinaleira. Nossa, fiscalização dentro do carro. Tu veja só. É. E às vezes ela fala algo assim, né, Karine, que eu penso, como é que ela ouviu isso? E ela me disse esses dias, mãe, eu presto atenção em tudo que tu fala. Ai, eles são umas esponjinhas, né? Ela verbalizou aquilo que a gente já sabe, mas a gente esquece no dia a dia, né? E o que nos torna ainda mais responsáveis. Mas é como se, às vezes, eu também me deparo com alguns comentários, algumas colocações onde eu olho assim, nossa, mas quem é esse que tá falando isso pra mim? Porque cadê meu bebê aqui, né? Como assim? Quem te ensinou isso? E várias vezes eu me vejo perguntando, quem te ensinou isso? Eu aprendi sozinho, às vezes. Sim, mas a gente tá o dia todo comunicando, né? Na relação com pais, com avós, com coleguinhas, com profs. E a gente vinha conversando um pouquinho aqui, bastidores, né? Trocando, babando um pouquinho os filhotes. E eu queria entender de ti também, assim, Ariane, né? Tu trouxe um pouquinho da fala, assim, do que a maturidade traz pra ti, ter o olhar pra tua filha, pra te tentar... É tendencioso da nossa parte, como pais, agora não é só mães, tá? Como pais, a gente imprimir naquela nova vida que se inicia no nosso ciclo de convívio, um pacote relacionado àquelas dores que a gente teve, que a gente não quer que a pessoa tenha, que o pequenininho tenha. Aquelas alegrias que a gente teve, né? Como a gente falou aqui, a brincadeira de infância, a gente querer trazer isso como uma oportunidade. Então é muito normal que a gente traga, né? Crenças limitantes ou, né, de incentivo para a vida. Então, assim, entendemos um pouquinho do que tudo coopera na educação da Lisa. O que a Lisa te ensina pra Nani das outras frentes? Porque a gente sabe que eles ensinam e ensinam o tempo todo. Aí pra primeira dama, pra empresária, pra advogada, quando a gente fraqueja. Isso a gente vinha falando aqui em bastidores, né? Essa parte me... Até tem uma emoção. Me emocionar. Querida. A Lisa me ensinou, acima de tudo, a força que eu tenho dentro de mim e o quanto eu posso cuidar, o quanto eu posso ensinar e o exemplo que eu posso ser, né? Então, trouxe para mim essa responsabilidade por alguém, pelo futuro de alguém. O futuro, quando eu falo, a gente tem que parar de pensar em coisas materiais, né? A gente tem que pensar o que eu quero pro futuro. Hoje, se eu pensar o que eu quero pro futuro, eu só penso, no mínimo, para uma vida digna para minha filha, né? Mas ensinando ela a construir essa vida digna. Então, hoje, a Lisa me ensina força. Eu passei por situações, desde a gravidez. Eu com 5 meses de gravidez, eu fui com a minha mãe levar os cachorros dela passear, né? Eles moram ali no bairro Santo Antônio. E infelizmente um vizinho deixou o pitbull escapar. E aí o pitbull veio, eu tava com 2 cachorros, minha mãe com 2. E eu ergui os cachorros, porque eram os pequenininhos que estavam comigo. E o pitbull voou em mim e ele pegou o cachorro, mas ele poderia ter me pego, mas eu assisti ele matar o cachorro, foi horrível. Então, assim, acho que desde aquele dia a Lisa me deu uma força tão grande, né? Ela tava ali dentro de mim. Passei por alguns momentos, assim, na gravidez também tristes, né? Meu pai foi assaltado. Essas coisas, assim, que tu pensa, meu Deus, na gravidez é o momento que tu tem que estar mais tranquilo e sereno, né? E desde ali eu vi que nascia uma Ariane muito mais forte. Ui, arrepiei de novo. Eu escuto muito as pessoas me falar, nossa, tu é uma mulher muito forte, tu é uma mulher muito forte, tu é forte. Mas eu não me via tão forte como eu me vejo após, né, esse presente de Deus. E eu acho que a gente pode chorar no banheiro, né? Embaixo do chuveiro, tem momentos que a gente tem que sim se preservar e preservar nossos filhos. Todo mundo tem suas angústias, seus medos, né? Mas eu não deixo meu medo me paralisar, não. Eu enfrento e a Lisa
A Lisa me diz todos os dias, ai, mamãe, tu é muito engraçada, ai, mamãe, ai, mãe, como tu tá linda. E às vezes eu tô um caco por dentro, gente. Sim. Tô triste, ou tô chateada, ou tô preocupada, ou estou com aquela angústia de estar querendo fazer mais. E a Lisa me mostra que tá tudo bem. Tá tudo bem, mãe. Tá tudo bem, né? E ela me ama não pelo que eu posso ofertar a ela materialmente. Ela ama a presença, ela ama que eu participe, né, do dia a dia dela. Ela ama a minha polenta todas as noites, que ela pede polenta mole e eu que faço. E ela ama que eu pique a fruta dela, que só não quer que eu ajude ela a fazer os temas, porque ela diz que eu interfiro muito, então eu estou tentando. Tá independente já. Mas muitas vezes isso comunica, né? Sim. Isso tá comunicando um desejo também de mostrar pra ti o quanto ela tá crescendo, de mostrar que dá resultado tudo aquilo, aquele empenho que tu faz de confiança, de estímulo. Eu vejo muitas vezes, assim, né? Meu pequenininho tem 4 anos, eu chamo de pequenininho ainda, ele tá gigante. E muitas vezes ele nega, assim, não quero que revise meu dente. Não quero que ninguém olhe meu dente. Eu já sei escovar bem sozinho, né? Então, assim, ó, e às vezes até isso gera em nós um senso de, meu Deus, ele tá me liberando. Sim. Eu não sou mais importante, mas tem uma mensagem nisso, né? Que realmente quando no íntimo do nosso desejo como pais, A gente tá apesar de todo o senso de proteção que a gente tenha, de toda a dependência que a gente tem de querer ter eles sempre perto, a gente sabe que eles vão pro mundo, né? Então, veja só que vitória quando eles olham e dizem, mãe, não, o tema deixa comigo. Né? A boa mãe é a mãe desnecessária, né? Que se torna desnecessária ao longo do tempo. Eu trato isso direto na terapia. Eu falo pra minha psicóloga, vai ser muito difícil o dia que a Lisa não precisar de mim, entre aspas. Né? Que ela voar. Então, mas a gente sabe que é natural, né? Não é que a gente perdeu. A gente venceu. A gente tornou aquela pessoa pronta pra voar sozinha. Mas fisicamente é muito dolorido, né? Sim. Eu incomodo ela, eu digo pra ela, a mãe vai comprar um apartamento pra ti bem na frente do da mãe. Ai, mãe, no mesmo prédio, mas uns andares pra cima. Ela já demonstra também essa necessidade de espaço. Ela vai querer esse momento dela, esse cantinho dela, né? E eu sempre sonhei ser mãe e eu imaginei que eu fosse ter mais filhos. Eu comecei meio tarde, o Fabiano, agora eu vou ao prefeito, agora não vou, agora eu vou, agora. E eu fui adiando, mas era que Deus tinha reservado pra mim. Acredito muito no propósito de Deus na vida de cada um. Mas tu sabe que eu compartilho desse sentimento também, porque eu também parei no 1, apesar de ter enteadas gêmeas. Que legal. Então eu tenho enteadas de vão fazer 11 aninhos. Mas a boa notícia é que eu ouço lá meu pai e minha mãe dizendo que ser vó é melhor ainda. Então, eu torço muito por isso. A gente não cessa por aí, essa coisa de entrega, vem a parte do doce sem limite vai chegar ainda, né? Então, pra gente tirar um pouquinho, às vezes, o peso da dor, do desmame, do cordão umbilical que vai se distanciando um pouquinho, né? Romper, ele não rompe nunca. Não. Mas, inevitavelmente, eles, enquanto serzinhos de luz, enquanto dependência que a gente ensina, eles vão voar. Dói, tá? Claro que eu tô falando, mas na minha hora vai doer também. Vai. E também me pego emocionada muitas vezes pensando. Mas é isso, eu acho que o que a gente mais pode esperar é ver depois eles fortes, emocionalmente fortes, responsáveis, olhando para as pessoas, respeitando as diferenças. Tu sabe, Karine, que eu olho pra Lisa e quando ela fala algo sobre mim, eu penso, ela consegue enxergar além de um corpo, né? Além do título de mãe, além de um... ela nasceu, né? Nasci dela. Não. Ela, sabe? Então, todos os dias ela me mostra assim... Tem dias que eu me olho no espelho e eu digo assim, hoje eu vou me olhar com os olhos da minha filha.
né? Como se ela estivesse olhando para mim. Uhum. E aí eu consigo ser ainda muito mais forte. Quando eu penso em fazer algum projeto, alguma ação social que envolva nossas crianças, eu sempre penso que a gente pode sim levar doces, brinquedos, material escolar. Mas a gente não vai poder levar aquilo que nós podemos dar para os nossos filhos, né? Chegar a esse entendimento não foi fácil. Ninguém nasce com esse entendimento, né? Nós já fomos filhas. Então hoje a gente também olha para as nossas mães com outros olhos, né? Absolutamente. É incrível. Aquela frase que a mãe dizia assim: o dia que tu tiver filhas, tu vai me entender. Aquilo é meio praga, né? Nossa, pega. E tu passa a entender cada mãe, né? Dentro do seu entendimento, da sua cultura, da sua realidade, o que ela vai poder proporcionar, né, aos seus filhos. E eu vejo que conforme eles vão crescendo também, porque a gente tá falando aqui de um monte de coisa bonita, assim, né? Sim. Da gratidão, do amor, das trocas. Tem muitas páginas de birra, de briga, de competição, de posicionamento, de choro mútuo, né? Chora o adulto e chora a criança. Sim. Então, assim, nessas horas, às vezes, o adulto sofre mais, até porque a gente enfrenta toda uma visão do que a gente sabe que não dá certo, do que a gente sabe, mas a gente não consegue plantar uma sementinha na cabeça do outro lado. E tem o tempo da maturidade de cada um também. E a gente trabalha isso com muito cuidado, né? Porque daqui a pouco a gente pode limitar os nossos filhos a não tentarem. Exatamente. Porque conosco não deu certo, mas foi em outra situação, outras pessoas, outro momento, outra realidade, né? Então, testar os limites deles, né? A coragem. E eu percebo que esse olhar e esse reconhecimento sobre a fala da mãe, especificamente nessa frase que a Ariane trouxe, esse nível de compreensão ele vai aumentando a partir do momento que o filho vai puxando a corda. Então a gente vai justamente se ajustando nesse papel de filha e de mãe e vai tendo um olhar mais compreensível, mais empático e até assim de dar credibilidade realmente para aquilo que tanto a mãe falou. E a gente invalidou, até que a gente tá nessa posição de mãe. E a gente tem o filho lá puxando a corda, Então, eu hoje, assim, o meu exemplo é isso, sabe? Conforme eu vou sendo testada aqui, eu vou entendendo o quanto eu testei também. Sim. E a gente não pode voltar a anos atrás para ser um melhor filho, uma melhor filha. Mas a gente pode ser a partir daqui, né? Exatamente. Então, eu morro de medo da adolescência. Morro. Eu não fui uma adolescente muito rebelde, porque eu fui trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos. Então, eu me ocupei, eu queria ganhar meu dinheiro. Com 15 anos, eu tava pagando um consórcio de um carro. Eu queria ter um carro com 18 anos. Então, eu acho que a minha rebeldia da adolescência que pudesse surgir, eu joguei essa energia, então, no trabalho. E aí, eu não tive isso. E as minhas irmãs também não. A mais nova um pouquinho, porque ela era um bebê, né? Mas não rebeldia, assim, de coisas absurdas, não. Natural da questão hormonal. Mas a Lisa é uma menina de uma posição muito forte, assim, muito firme. Tu sabe que a Lisa não come carne. Isso. Por escolha. E desde bebê, assim, quando eu coloquei na sopa, ela sentia os pedacinhos e ela rejeitava, ela cuspia, ela fazia ânsia. E nós respeitamos, mas eu vou te dizer que a gente teve um enfrentamento externo muito grande. Muito grande. Porque o próprio meio ainda não... Vovó, Dindo, assim, as pessoas ofertavam. E ela não queria, né? E hoje, olha como é incrível. Ela não come. Hoje ela sabe porque ela não come. Hoje é por um despertar, é uma questão de consciência. Ela não nos incomoda para que a gente não coma, mas ela nos mostra a importância de forma suave, é uma coisa muito incrível. E ela não incomoda ninguém, mas ela pede que respeite o espaço dela. E ela fala com muito orgulho. Eu não como carne por opção. Então, assim,
Não é questão da carne, mas é a questão da posição dela. De já saber o que é bom para o corpo dela, para a mente dela. Incrível. Isso ela vai fazer não só com a carne, ela vai fazer com alguém que chegar e daqui a pouco quiser desmerecer ela, diminuir ela vai saber o valor dela. Então, isso pra mim me dá um orgulho muito grande. É um indicadorzinho só de que ela já sabe o que ela quer pra ela. Isso aí. Que legal. É muito bom. Ai, Ariane, parabéns então aí pelo obrigada pouco que a gente ouviu. Nós, né? Essa missão. Muito pelo obrigada. que a gente ouviu um pouco aí do papel da Nani como mãe, né? Do aprendizado, do legado que isso deixa como contribuição em todas as frentes, tudo que tu tá envolvida, como pessoa. Lembrando que ela não é só a primeira dama, ela é mulher, pessoa, Ariane, né? Antes de tu ter um papel como mãe, como esposa, como filha, tu é o teu ser, né? E tu tem respeito, orgulho, gratidão, admiração por ti. Sim. Né? Então, assim, que bom te ouvir falando, assim, dessa explosão de amor, né? Do universo maternidade. Gratidão em nome da TV Cidade, em nome do programa. Fica o convite sempre que quiser, volta aí conversar com a gente. São infinitas possibilidades de falas. E é isso, muito, muito obrigada. Eu tenho certeza que vai ter uma série de pessoas que vão se conectar com partezinha, partezona, que já passaram pelo estágio da Ariane, que estão esperando, que estão com semente bebê a bordo, como eu falo, e aí já vão conectando com essa fala. Então é isso, muito obrigada. E lembrando, né, Kari, que pode parecer muito fácil, mas a vida de Instagram nem sempre ela é real, né? A gente só mostra coisa boa, né? É uma tendência. Mas eu também tive as minhas dificuldades no início, enquanto ela bebê, enfim. Não se sinta excluída, não se sinta, é só eu que tenho que fazer tal coisa, deixar meu bebê, não. Todas nós, em algum momento, sentimos alguma culpa. E tivemos medo também, e tá tudo bem. Gente, essa fala, quando nasce uma mãe, nasce uma culpada, eu duvido alguma mãe que não vá se identificar com essa fala. Duvido. E assim, pra gente encerrar, eu trouxe uma definição pra maternidade que eu compartilho com as minhas amigas, assim, né? Pra mim, principalmente no início lá, foi a experiência mais exaustiva e gratificante da vida, em igual proporção. Não tem como tu focar só no bonito, tampouco só no ruim. Sim. Mas é vida real, gente. Não é como a Ariane falou, não é só o Instagram, não é só a foto bonitinha do nenê lindo depois do banho lá. Né? Tem toda uma outra parte. Tem o perrengue do banho. Tem. É cansativo, exaustivo, mas como tu falaste, né? É gratificante. É um presente de Deus. É isso. Então tá, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Um super beijo e até a próxima.